para a palavra nesse momento. E você que pegou o seu estudo, tá, meus irmãos? É o terceiro estudo, terceira quarta-feira do mês, tá? Famílias, exemplo de família forte, lá de Betânia, estudo número 3, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre, novamente, a família de Lázaro e as suas irmãs. Enquanto isso, abra lá sua Bíblia para Mateus, capítulo 26, versículo 8 ao versículo 13. Mateus 26, versículo 8 ao versículo 13. Então, meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudo falando sobre famílias, exemplo de famílias fortes. Tivemos um estudo muito abençoado com o pastor Nelson na semana passada. E nós vamos, para o terceiro estudo, visitar essa casa, a casa de Lázaro, Maria e Marta, né? Essa casa que Jesus tinha prazer de estar, né? Quando Jesus passava aos redores de Betânia, ele ia se apacentar, né? Na casa de Lázaro, Maria e Marta, né? Então, a grande lição que nós aprendemos dessa família é: será que Jesus tem prazer de estar na minha casa, né? Será que é prazeroso para Jesus estar no meio da minha família, né? Ver a harmonia do meu lar, ver que a nossa família tem girado em torno dele, buscado a ele, né? E será que é prazeroso para ele? Para Jesus era prazeroso estar na casa de Lázaro, Maria e Marta. E essa família que nos remota o quanto nós temos que ser uma família abençoada nele. E para a honra deles, né, eles tiveram os seus nomes citados nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, citam essa família, né, o relato dessa família, como Jesus amava estar com essa família. E aqui, meus irmãos, nessa noite, nós vamos muito rapidamente ver 2 lições preciosas para a nossa vida em relação à marca, o impacto que essa família trouxe no seu tempo, desafiadora para as nossas vidas, o impacto também que nós devemos deixar para os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos que estão ao nosso redor. E a primeira lição que nós aprendemos, nós já vamos ler o texto, é que famílias fortes, elas deixam um legado, né, para aqueles que estão ao seu redor. Então, o texto aí que nós abrimos, de Mateus 26, versículo 8 ao 13, diz assim. Mateus 26, versículo 8 ao 13. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aqui em Mateus não é mencionado o nome dessa mulher, mas lá em João, capítulo 12, versículo 1 ao 3, vai dizer que foi Maria que fez esse ato sobre Jesus, né? Ao ver Jesus ali sentado na mesa, ela pega o seu melhor perfume e unge, né, os pés de Jesus, unge a Jesus ali naquele momento, não se preocupando com o preço de perfume nem nada. Ela queria dar o seu melhor ao seu mestre, dar o seu melhor ao seu Senhor. Isso nos mostrando, meus irmãos, que uma família forte, ela deixa um legado. E olha a promessa, meus irmãos, que essa mulher recebe aí no versículo 13, que aonde for pregado em todo mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então nós estamos 2020 anos após esse evento, né? Mais de 2000 anos se passaram, e hoje, nessa noite, né, no dia 20 de maio de 2020, está sendo cumprido novamente essa promessa na vida dessa mulher.
está sendo mencionado novamente o relato dela, o legado que ela deixou para as próximas gerações, de dar o seu melhor ao seu Senhor, de se doar ao seu Senhor, não se importando com dano de prejuízo ou quanto era o valor daquele perfume, mas ela simplesmente quis dar o seu melhor para o seu Senhor naquele momento. Ela foi questionada, né, pelos discípulos de Jesus, por as pessoas que estavam ali ao seu redor, pelo prejuízo. E Jesus disse: não façam isso, não reprovem ela. O que ela está fazendo é dando o seu melhor para mim. E, meus irmãos, que lição preciosa para nós, de nós entregarmos e doarmos o nosso melhor ao nosso Senhor, de não importando o prejuízo, não importando o dano que nós vamos sofrer, mas simplesmente dar o nosso melhor, né? De sentir que nós devemos dar e dar, não importando as críticas, né? Não importando o quanto os outros vão caçoar da gente, mas entregar ao nosso Deus o nosso melhor. E essa mulher recebe essa promessa preciosa, né? Maria recebe essa promessa preciosa de ter o seu nome lembrado para as próximas gerações. E hoje nós estamos mencionando e cumprindo a profecia, a promessa desse texto, lembrando de Maria. Vocês se lembram que lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, Maria é uma das irmãs que escolhe a melhor parte. Marta está preocupada com muitas coisas, né, com muitos afazeres. E Maria, quando ela vê Jesus, ela simplesmente quieta o seu coração, como diz lá o texto, e ela senta aos pés de Jesus e passa a ouvir dos seus ensinamentos. E aqui nesse momento, ela continua dando o seu melhor. Ali em Lucas capítulo 10, ela se entrega completamente a Jesus, dizendo: não quero fazer mais nada, só quero aprender dele. E aqui ela entrega o seu melhor, que ela tinha naquele momento, como oferta, como gratidão por aquilo que Jesus tinha feito por ela. Então, meus irmãos, famílias fortes, elas deixam um legado para a próxima geração, né? E nós aprendemos o que o nosso Senhor quer nos ensinar nesse momento, o quanto Deus tem sido por nós, o quanto Ele tem nos protegido, o quanto Ele tem sido bom para conosco. Temos cantado isso nessa noite, né? E expressar isso pelo resto da nossa vida. O desejo do meu coração, meus irmãos, que a nossa vida seja consagrada, não somente nesse período, mas seja consagrado pelo resto da nossa vida, né? Que nós entendamos o que o Senhor quis falar conosco nesse momento. Ele falou de muitas outras formas lá no passado. Agora Ele tem usado essa pandemia para falar conosco que a nossa vida seja consagrada a Ele, não somente nesse período, mas em toda a nossa jornada de fé, que nós entreguemos o nosso melhor a Ele todos os dias, não somente eu individualmente em casa, mas a minha família inteira. Porque famílias fortes, meus irmãos, elas deixam um legado para a próxima geração, e essa mulher deixou um legado de renúncia, de entrega, de doar o seu melhor ao Senhor Jesus Cristo ali naquele momento, não importando o que os outros iam falar, não importando os prejuízos materiais que ela ia ter, ela queria simplesmente dar o seu melhor ali ao Senhor Jesus. Mas nós temos vários legados que podemos deixar para as próximas gerações nos nossos dias atuais. Um deles, meus irmãos, é o legado da honestidade e da integridade. Aquilo que Jó deixa para os seus filhos, né? Em Jó capítulo 1, diz que Jó, ele na madrugada, ele ia sacrificar, oferecer holocausto aos seus filhos, porque ele pensava, né? Vai que eles blasfemaram contra Deus. Então Jó, ele deixa um legado de honestidade e de integridade para os seus filhos, que as suas vidas com Deus é o que importa. Porque integridade é isso, meus irmãos. Integridade é você ser quem você é quando ninguém está vendo, né? Porque quando nós estamos sozinhos, ali nós somos de fato quem somos, né? Quando nós estamos na frente dos outros, a gente tende a colocar uma máscara, né, de espiritualidade e passar aquilo que nós não somos para os outros. Mas quando nós estamos sozinhos, ali sim, nós somos quem somos. E Jó demonstra isso na sua espiritualidade,
que ele vai oferecer na madrugada, sozinho, só ele, Deus, na solitude da sua alma, ele vai lá oferecer holocausto de expiação, de perdão de pecados por ele e pela vida dos seus filhos, deixando esse legado de integridade, de honestidade para os seus filhos. Então é esse também um dos legados que nós podemos deixar para as próximas gerações. Tem um testemunho da filha de um dos maiores influenciadores evangélicos aqui no Brasil. Ele foi um dos fundadores da editora Vida Nova e da editora Publicações Shedd, né, que é o pastor Russell Shedd. E a sua filha, num dado momento da vida dela, ela deu o seguinte testemunho: eu só sei que o meu pai, ele é pecador, porque a Bíblia diz que ele é pecador. Mas eu nunca vi o meu pai cometendo um pecado. Então a filha dele, né, ela reconhece que o pai dela é um pecador, porque a Bíblia diz que ele é um pecador, mas que ela via um testemunho de integridade, de retidão do pai, que era inquestionável. Então esse foi o legado que Russell Shedd deixou para os seus filhos, e esse foi o legado, né, que Jó deixou também para os seus filhos, né? Que acredito que os seus filhos, antes de morrerem, né, eles tinham essa visão ali, os primeiros filhos que ele teve, que Jó teve, tinham essa impressão do seu pai, um homem íntegro, né, como diz lá o texto, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas também, meus irmãos, podemos deixar um legado para os nossos filhos de fé, né? Os nossos filhos querem ver em nós uma espiritualidade, uma fé inabalável, né? Eu sei, meus irmãos, que medo, ansiedade, angústia, assombração, nós estarmos assombrados pelo tempo presente, isso é natural do nosso coração. Nós somos seres humanos. Nós não podemos negar isso em nós, porque isso está em nós. Mas nós não podemos deixar o medo e a ansiedade tirar a esperança e a confiança que nós temos em Deus e nas suas promessas para conosco. O nosso medo e ansiedade não pode ser maiores do que as promessas e a obra que Deus realizou nas nossas vidas. Não podem. Não pode. Então, quando o medo vier, a ansiedade vier, o pavor desse tempo presente vier, olhemos para as promessas de Deus e a obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Façamos que nem Jeremias capítulo 3, ou em Lamentações capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando nós tivermos medo, pavor, angústia pelo tempo presente, voltemos para as promessas de Deus para renovar a nossa fé e aumentar a nossa esperança. Então esse é um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, de uma fé inabalável, que vai sentir medo, que vai ficar às vezes ansioso, que vai ficar com dúvidas às vezes, mas que vai olhar e confiar no consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Que aquilo que Ele fez por nós foi perfeito, e a promessa que Ele nos dá, Ele vai cumprir. Então podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos familiares, um legado de fé. Podemos também deixar para os nossos filhos um legado de amor para com a igreja de Cristo. Meus irmãos, aqueles que amam a Cristo devem amar a sua igreja. Não tem como desassociar isso. A pessoa dizer que ama a Cristo e odeia a sua noiva, né? Não quer estar junto com a sua noiva. E eu acredito, meus irmãos, que nesse momento nós estamos amando ainda mais a noiva, né? Porque o que nós queríamos, e olhar para a igreja aqui vazia, o que mais nós queríamos é ver os irmãos aqui junto conosco, ter os irmãos aqui junto conosco, no final abraçar os irmãos, apertar a mão dos irmãos, desejar uma boa noite para os irmãos, né? Dizer, olha, até domingo de manhã na escola dominical, até domingo à noite no culto à noite. Então era o que mais nós queríamos dizer nesse momento. Então, que esse momento, meus irmãos, nós amemos ainda mais a noiva de Cristo, que somos nós, uns o outro, a comunidade de Cristo. Que nós amemos estar aqui na casa do Senhor e comunidade juntos para louvarmos o nosso Senhor. Então é um legado que nós podemos deixar de amor à noiva de Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, você chegou em casa reclamando do culto para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa? Quantas vezes você fez isso? E hoje o que mais nós queremos, né, é estar juntos.
Então, meus irmãos, que nós venhamos aprender ainda mais a amarmos a noiva de Cristo e nunca mais falar mal dela, né? Porque se amamos a Cristo, devemos amar sua noiva também. Também deixar, meus irmãos, um legado de nos desapegarmos completamente daquilo que Deus tem nos dado. Se Ele tem nos dado, meus irmãos, é para nos abençoarmos. Veja o exemplo de Maria. O Senhor deu a ela um bálsamo caríssimo. Ela, nesse momento, ela não duvidou de abrir mão e nesse momento ungir os pés do seu Salvador. Eu não quero saber do prejuízo. Foi Ele que me deu, Ele pode me dar depois em dobro. Eu vou doar, eu vou me desapegar, né? Eu vou abençoar nesse momento. Então, deixarmos esse legado de desapego que se o Senhor tem nos dado, é para abençoar os outros, é para nós repartirmos, né? Desapegarmos completamente. Como o nosso Senhor Jesus Cristo diz, nós não devemos juntar tesouros aqui nessa terra, né? Nós devemos juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça e o ferrugem não corrói. Aqui o ladrão rouba, né? Aqui as pessoas cobiçam, tem invejosos, mas nós devemos juntar lá no céu. Então devemos deixar também um legado, desapegar completamente dessas coisas que o Senhor tem nos dado. Se Ele nos deu, é para abençoar os outros. Então a lição é essa. A primeira lição é essa: famílias fortes, elas deixam um legado, né, para os seus e para aqueles que estão ao seu redor. A segunda lição, meus irmãos, é que famílias fortes, seus membros levam a Deus as suas necessidades na qual eles estão sentindo. Abra lá sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 1 ao 3. Então, famílias fortes, seus membros levam a Deus a necessidade um dos outros. Então, João 11, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, famílias fortes, elas levam as suas necessidades um dos outros, né? E aqui o texto, ele não quer somente abranger as nossas famílias, né, de casa, mas toda a família de Deus, né? E tem sido muito bonito, meus irmãos, ver os irmãos nesses dias compartilhando as suas necessidades uns com os outros, está orando, né, nesse momento um pelos outros. Acho que isso deve permanecer, meus irmãos. Nós compartilharmos orações, as nossas necessidades e levarmos para a pessoa certa, né? Maria e Marta, ao ver o seu irmão enfermo, com quem elas vão? Vão com a pessoa certa, com aquele que tem poder para restaurar a saúde do seu irmão, né? E elas relembram, né? Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama, né? O Senhor, Ele nos ama, né? O Senhor é bondoso e gracioso para conosco. Ele nos salvou, e se Ele nos salvou é porque Ele nos ama, e se Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Então, logo nós devemos levar a Ele todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, depositar nos seus pés. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, né, versículo 6, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes, né, levem a Ele, depositem a Ele todas as vossas ansiedades, através de súplicas e orações com ações de graça. Então, quando o nosso coração estiver ansioso, a palavra de Deus diz: olha, leve a Ele, entregue a Ele. Ele é a pessoa ideal para nós entregarmos essas coisas. Então, famílias fortes, elas levam as suas necessidades, né, a Deus, na qual eles estão sentindo. Então, meus irmãos, é importante esse momento nós compartilharmos as nossas necessidades uns com os outros, em casa, né? Tem vezes que o marido não sabe a necessidade da esposa, a esposa não sabe a necessidade do marido, não sabe a necessidade dos filhos, mas compartilhar nesse momento de isolamento e orar, buscar a Deus, termos uma vida mais constante de oração, e entregar a Deus
aquilo que de fato tem nos angustiado, que tem nos dado medo, né? Deus, ele não vai zombar de nós se nós declararmos e sermos sinceros a Ele, dizer assim, eu estou com medo, eu estou com dúvida, eu estou apavorado. Deus, ele não vai zombar de nós. Ele vai ser gracioso e misericordioso ao ponto de nos dar a sua paz no momento de angústia que nós eventualmente venhamos a passar. Então, meus irmãos, famílias fortes, elas sabem as necessidades um dos outros e elas compartilham. E quando compartilham, elas levam a Deus em oração, né? Rogando, orando e suplicando pelas suas necessidades. Então, essa é a segunda lição que nós aprendemos nessa noite, que famílias fortes, seus membros levam a Deus as suas necessidades. E nós vemos esse exemplo na vida de Marta, Maria e Lázaro. Uma família que sabiam das suas necessidades e levavam a Cristo as suas necessidades. Conclusão, meus irmãos, para nós. Nessa noite eu e você vimos que famílias fortes, ela deixa um legado. Ela deixa um legado para as próximas gerações. E que famílias fortes, elas sabem das suas necessidades, compartilham um com os outros e levam a Deus em oração. Aplicação para nós. Que legado você recebeu de seus pais e de um parente próximo, na qual você pode testemunhar e dizer, isso eu aprendi, né, do meu pai, do meu tio, do meu amigo na fé. Que legado você recebeu? E que legado você tem deixado para as próximas gerações? Ao olhar para você, as pessoas têm exemplos de dizer, olha, fulano é uma pessoa de fé, fulano é uma pessoa íntegra, honesta, fulano é uma pessoa de Deus. Você tem deixado esse legado? As próximas gerações terão exemplo a dizer seu, de um legado fiel a Deus. A sua família tem isso a falar. Os seus filhos têm isso a dizer de você, como disse a filha de Russell Shedd, né? Meu pai ele é um pecador porque a Bíblia diz que ele é um pecador, mas eu não vejo nele pecado. Será que os nossos filhos têm visto em si nós, um pai e uma mãe de fé, que honra a Deus, que tema a Deus? Esse é o legado que nós temos que deixar para as próximas gerações. Você tem do seu conhecimento as necessidades que as pessoas que fazem parte da sua família têm. Você tem orado por essas necessidades, né? Porque às vezes é muito triste, né, meus irmãos? Às vezes a gente compartilha a nossa necessidade com os outros de fora e a gente não compartilha com os de casa, né? Os de casa às vezes nem sabem o que a gente está sentindo. Então, conhecer as necessidades dos nossos e orar e compartilhar também com os irmãos para que os irmãos juntem-se, né, em oração. Então é isso que famílias fortes fazem. Diante das necessidades dos outros, eles levam a Cristo em oração, confiando que muito mais Ele fará por nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Obrigado por esse exemplo dessa família, Pai, tão querida pelo Senhor, na qual o Senhor amava estar, que era a família de Lázaro, Marta e Maria. Obrigado, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a deixarmos legado para as próximas gerações. Que de fato sejamos essa família forte, que deixa um legado de fé, de integridade, de amor pela Tua igreja e de um completo desapego com os bens materiais dessa vida, Pai. Que nós venhamos deixar esse legado para as próximas gerações. Que também, Deus, o Senhor nos ajude a sabermos das necessidades dos nossos, daqueles que moram junto conosco, da nossa casa, Pai. Que nós sejamos conhecedores das necessidades de cada um e levemos ao Senhor em oração. Que também, Pai, venhamos saber das necessidades da família do Senhor. E também, Pai, venhamos depositar tudo aos Teus pés através das súplicas, das orações, com ações de graças ao Senhor, Pai. Nos ajude a ser famílias fortes dessa forma, Pai, para que tenhamos uma igreja forte e assim glorifiquemos o Teu santo nome, Pai. Obrigado por essas lições aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a vida da nossa família nessa noite. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém, Pai.
Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um louvor. Nesse momento, o louvor é a música tema, né? Bendito será a sua casa. E no final nós vamos estar orando, encerrando esse momento. Só os irmãos, né, continuarem orando, né, pelos nossos irmãos no decorrer da semana. Continuar orando pela dona Sabá, tá? Nossa irmã continua internada aqui no hospital. Ela não foi transferida, tá, meus irmãos, para Belém. Continuar orando pela nossa irmã Eloiana, tá? O nosso irmão Amarildo, o esposo da irmã Joana Tenório. Continuar orando pelo irmão Beninha, tá? Ele está bem melhor. Estive lá com ele hoje de manhã, mas ainda continua necessitando das nossas orações. Orar também pelo nosso irmão Paulo Maciel, tá? Que o Senhor restaure a sua saúde, que o Senhor esteja com o teu servo. Então, orem, meus irmãos, tá? No decorrer de hoje e também da semana, por esses nossos irmãos aí, Dona Sabá, Eloiana, Amarildo, Beninha e o Paulo Maciel. E vamos cantar esse cântico, meus irmãos, né? Como uma oração, como eu sempre tenho dito, né? E que nós venhamos pedir ao Senhor: Senhor, faça a nossa família uma família abençoada no Senhor, uma família bendita, minha esposa, o meu filho, os meus filhos, o meu marido, que todos eles sejam pessoas, servos do Senhor, e assim a minha família seja uma família abençoada no Senhor. Então vamos cantar essa canção juntos. Amém. Quero agradecer a Deus pela minha família, meus netos, Daniel e Gabriel, que estão em casa, a minha nora, meu filho, Abigail, meu genro, Caio, e a Noemi, minha filha, lá em Belém. Minha família que Deus tem me dado, que é bênção na minha vida. Agradeço a Deus pela minha família. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos, graças a Deus por esse culto nessa noite. Só avisar os nossos irmãos que nós estamos começando mais cedo o culto devido ao decreto municipal, tá? Então nós estamos começando o culto de quarta às 6h30 da tarde e o culto de domingo à noite 6h30 também, tá bom? Por causa do decreto municipal. Agradecer aos nossos irmãos que nos acompanharam aí nessa noite, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus abençoe a família de todas as nossas famílias, né? No decorrer dessa semana. Na sexta-feira nós vamos estar dando continuidade, tá, meus irmãos, no estudo sobre namoro, tá? Na sexta-feira passada chegou tanta pergunta que não deu para responder todas. Então nós vamos estar dando continuidade nessa sexta-feira agora, 7 da noite, tá? Princípios bíblicos para o namoro cristão. Então você, pai de jovem, adolescente, fique ligado, tá? Na sexta-feira, às 7 horas da noite, nós vamos estar falando sobre, dando continuidade, né? O que nós começamos na semana passada. Então vamos orar? Vamos ficar de pé, os irmãos aí em casa, nós aqui, estamos na igreja. Vamos orar, encerrando o nosso culto nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que tivemos de estar louvando e bendizer o Teu santo nome. Porque só o Senhor, Pai, é digno de receber da Tua noiva toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. E muito obrigado, Senhor, por nós hoje pertencemos ao Senhor. Por nós hoje temos a alegria de falarmos que nós somos filhos do Senhor, Pai, comprados pelo poderoso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nesse momento queremos te pedir, Pai, pela vida da Dona Sabá, da Eloiana, do Amarildo, nosso irmão Beninha, do Paulo Maciel. Ó Deus, estenda a tua mão poderosa, Pai, sobre a vida dos teus servos. E rogamos no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha sarar, curar a vida dos teus servos, Pai. Que o Senhor venha restaurar a sua saúde. A Dona Sabá, Pai, que se encontra internada nesse momento. Ó Deus, seja com a tua serva, Pai. Conforte o seu coração. E te rogamos, Pai, de acordo com a tua vontade. Se for de tua vontade, Pai, que a tua serva seja curada nesse exato momento. E que amanhã, Pai, ela venha sair do hospital para a honra e glória do teu nome, Pai. Mas nós queremos, Pai, nos conformar de acordo com a tua vontade. É a tua vontade que deve prevalecer, Pai, não a nossa. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza, Pai, nesse aprendizado e que nós sejamos obedientes e submissos, Pai, à tua vontade. O Senhor tem vários meios de ser glorificado e nós queremos, Pai, no final, glorificar o teu santo e excelso nome, Pai. Seja conosco, obrigado pela vida da Abigail, obrigado pela recuperação que o Senhor deu à tua serva. Que o Senhor continue, Pai, realizando a tua obra na vida dela, mostrando a tua vontade, Pai, para o seu coração, e que Abigail, Pai, tenha um coração sensível para ouvir a tua voz e se render, Pai, à tua vontade na vida dela, Pai. Seja também com as nossas famílias, Pai, nos proteja, nos guarde, nos conduza, Pai, diante dessa pandemia, diante desse isolamento social, que o Senhor mantenha o nosso coração perseverante, Pai, nos teus caminhos. Não permita, Pai, que o nosso coração vacile, não permita que o nosso coração caminhe para o caminho da dúvida, do medo, da ansiedade. Não permita, Pai, que o nosso coração se mantenha firme nas promessas que o Senhor tem feito para conosco. Também, Deus, nos proteja de todas as ciladas do diabo, Pai. O diabo, creio plenamente, está como um leão, Pai, querendo devorar a nossa fé, querendo devorar as nossas famílias. Que o Senhor nos dê discernimento, Pai, para identificar essas ciladas e, através da ajuda da Tua palavra, nós vencemos cada um, Pai, dessa cilada que Ele tem tramado contra nós. Obrigado, Senhor. Fique conosco nessa noite e eu te peço para todos sempre, no nome santo de Jesus.
Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e até sexta-feira, 7 horas da noite.